mas da 7ª leitura para Shá de Shemot, e depois que Moshe e Aaron falaram com o povo, vieram para o faraó e falaram para o faraó: assim disse Hashem, o Deus de Israel, mande meu povo, eles vão festejar para mim no deserto. Por que os Zquinim, os anciãos, não vieram juntos? Os Urashos e os Zquinim foram escapando um, e atrás de Moshe eles ficaram com medo, até que se escaparam todos antes de chegarem no recinto especial do rei. Estavam com medo. E no Monte Sinai eles receberam um castigo por isso, que Moshe subiu para Deus. O povo, eles, os anciões especiais, também não puderam subir tanto. Disse Faraó: quem é Hashem que eu vou escutar na sua voz para mandar o povo de Israel? Eu não sei quem é esse Deus. Eu não vou mandar o povo de Israel. Eles falaram: o Deus dos hebreus apareceu para a gente. Falou: iremos agora, andaremos caminho de 3 dias no deserto. Vamos sacrificar para Deus. Talvez a gente vai ser atacado na peste ou na espada. De Penivgaeno, nós vamos ser atacados, e quer dizer, você vai ser atacado. Só que estavam com cavoto, com respeito pela realeza. De atacar, de ser atingido, é linguagem de acontecimento de morte. E disse para eles o rei do Egito: por que Moshe e Aaron vão atrapalhar o povo dos seus atos? Vão para suas coisas, vão cuidar do trabalho de vocês. Urashi, Tavdilo, vocês vão separar e afastar eles do trabalho. Eles vão escutar vocês. Começam a achar que eles vão parar de trabalhar. Então a linguagem tá frio vem de afastar. Em hebraico moderno, tá frio é usado como atrapalhar. Para eu, altavorbô, quer dizer afaste, vatifreu, kotzati, você afastou, parua, ele está afastado, está abominado. Quando fala do povo de Israel que pecou, bezerro de ouro, usa a expressão parua, ele foi afastado, foi abominado. Vão para o trabalho de vocês, temos seu trabalho de vocês, não escravidão, porque Moshe e Aaron não eram escravos. Vão para a casa deles, porque a tribo de Levi toda não era escrava, porque desde o início, quando venceram os judeus a trabalhar para ganhar dinheiro, a tribo de Levi queria saber de Torá. Então Moshe e Aaron entravam, vinham falar com o faraó tranquilamente, porque eles não estavam sendo escravos. Disse o faraó: já são muitas pessoas, povo, que estão trabalhando aqui, vocês querem tirar eles do trabalho, é um prejuízo muito grande. É o trabalho sobre eles, se vocês querem tirá-los, isso aqui é um prejuízo muito, muito grande. Então, por conta disso, o faraó mandou naquele dia os capatazes do povo e os guardas judeus, dizendo o seguinte: nós tínhamos capatazes que eram egípcios e os guardas que eram judeus. Um capataz era responsável sobre alguns guardas e um guarda era responsável para controlar, ordenar os trabalhadores, os judeus que estavam fazendo o trabalho em si. E aí ele falou a seguinte ordem: vocês não vão mais dar palha para o povo para eles fazerem os tijolos como antes, como anteontem, ou seja, como antigamente. Eles mesmos vão colher para eles, vão catar a palha. Teven, astubla, que é também, que era misturada ali no barro para fazer o tijolo. Levenim são tijolos, acho que usa a palavra francês arcaico, que se faz da argila, né? Se seca no sol, ou tem gente que queima na fornalha. Itmol shom, como anteontem, que ou seja, como era feito até agora. Eles, cochichures, vão colher, vão juntar para si. E não vai diminuir nada da quantidade de tijolos. O número total de tijolos que eles faziam antigamente, vocês vão colocar para eles fazerem, não descontem nada. E Niripim, eles estão fracos, eles estão querendo procurar outras coisas. Por isso estão gritando, falar: vamos sacrificar para Deus. Matkonet, como resbono total de tijolos que cada um fazia por dia, que é assim que funcionava, esse mesmo total vocês vão colocar sobre eles também agora, mesmo que eles vão aumentar o trabalho, que vão ter que colher, juntar a palha, para que o trabalho fique mais pesado. Que Niripim, eles estão enfraquecendo do trabalho, já que estão enfraquecendo, o coração deles começa a ir para outras coisas, gritando: vamos sacrificar e tal. Matkonet, mesma linguagem de Torlevim, que é o conteúdo, seja o valor total. Usa outras expressões, Nitkenu, Kesvametukana, o dinheiro contado, tudo é linguagem de conta. Niripim, o trabalho está fraco, a fé na mão deles está largado, né? Por isso que eles estão se afastando, estão largando aquilo e estão pensando em outra coisa. Tem que botar mais trabalho, diz Faraó. Continua a mensagem de Faraó para os seus capatazes e guardas:
vai ficar mais pesado o trabalho sobre as pessoas e elas vão se ocupar com isso, não ficar parado ou pensar outras coisas. E al ishuba deveria achar que não vão se ocupar, se tratar de coisas falsas. Al ishu, al irgu, não vão falar, pronunciar sempre essas coisas bobas de ir servir a Deus. A linguagem ishu é usada em outros lugares também. Veishá, berrogueira, vou tratar de leis de Deus. Lemachal velishtiná, tradução é lechoi, que é exatamente a ideia de contar, falar sobre isso, veisaper, veistar, e essa linguagem ishua de tratar de falar sobre isso. Diz Urashi, eu não posso explicar que essa palavra aqui está ligada igual a quando Deus atendeu o pedido de Hevel, vaisha Hashem, vai se voltar para alguma coisa, de Caim, ele não se voltou, não se virou para atender. E aqui seria traduzir, em vez de Ishu como tratar, falar, eu traduzia como Alifnu, não vão se voltar para isso, porque se fosse assim, devia estar escrito Alishu el devrishaker, para não se virar, não ir lidar com os ditos de mentira. Não, ou para le devrishaker, que é B, em, não se tratar, não falar em mentiras. Como a gente vê em outras linguagens, Ishe Adam aloseu, velo Ishe, para não se voltar para os altares. Assim em vários outros lugares. Eu não encontro o Urashi diz usando beit, né, em somente quando é linguagem de falar, que estou me preocupando naquilo. Anidbarim berra, Vatdaber Miriam Veron be Moshe. Miriam e Aaron falaram em Moshe be. Então, assim, em vários lugares que ele cita o anjo que falou em mim, Ledaber bam, e também Alishu be devrishak, quer dizer, não vão se falar sobre esses assuntos bobos e tolos e fúteis. E o povo, os capatazes, os guardas saíram e falaram para o povo a mensagem de Faraó. Assim falou o Faraó para vocês: não vou dar mais para vocês palha. Vocês vão ir, vão pegar a palha de onde vocês encontrarem, que não vai diminuir nada do trabalho, quantidade de tijolos igual. Então é bom vocês irem rápido. Isso que o Urashi acrescenta. Já que vocês vão ir e o trabalho não vai diminuir, vocês têm que ir muito rapidamente. O total de tijolos que vocês faziam até agora, que já davam, né, o rei e o próprio governo já dava, mesmo que o governo não vai dar, continuem fazendo a mesma quantidade de tijolos. E o povo se espalhou em toda a terra do Egito para juntar palha para fazer a massa lá da argila dos tijolos. Lekoshesh kash le sofasifá. Em hebraico se diz juntar o montinho, juntar o leket, né, para poder fazer aquele barro. A palavra kash é de linguagem de likud, de juntar. Porque quando aquilo ali se espalha, você precisa juntar, então o montinho junto é chamado de kash em vários lugares. E os capatazes estavam pressionando, dizendo: terminem os seus atos, a sua cota cada dia, como quando tinha a palha. Atsim do Hakim, pressionando cada dia, ou seja, a conta de cada dia, igual como tinha antes a palha pronta. E por causa disso foram batidos, não bateram. Baiuku, foram batidos os guardas do povo dos judeus. Capatazes tinham colocado sobre eles, falando: por que vocês não terminaram a quantidade de tijolos como antes, como antigamente, também agora? Quer dizer, os guardas judeus, eles tinham pena dos seus amigos de pressioná-los tanto. Então, quando completavam os tijolos e iam lá, os capatazes egípcios iam lá fazer a conta e via que faltavam, eles batiam nos judeus porque eles não pressionaram tanto os trabalhadores para fazer a quantidade. E por conta disso, esses guardas mereceram fazer parte do Sanedrin e ganharam sobre eles o espírito divino de Moshe. Foi colocado sobre eles quando Hashem fala para Moshe: junta 70 pessoas, aqueles que você conhece, quer dizer, justamente aqueles que você sabia que fizeram essa dedicação, esse ato de bravura no Egito. Ezikneam veshotrav, a linguagem usada é os anciões do povo e seus guardas. Eles foram guardas que apanharam em vez de bater, eles mereceram ser do Sanedrin. Eles apanharam através dos capatazes, que os capatazes falavam para os guardas: por que vocês não terminaram? Por que vocês não fizeram a quantidade exata como antigamente, quando tinha a palha? Vaiuku, linguagem de Vaiu, falou de foi, no passivo, no reflexivo. Vocês foram batidos pelos outros que eram os capatazes. E vieram os guardas do povo de Israel e gritaram para o faraó: por que você vai fazer assim para os seus servos? Palha não estão dando, e tijolos falam para a gente fazer, e os seus servos estão sendo batidos, estão pagando um pecado para o teu povo. Diz Urashi, os tijolos, os capatazes mandam a gente fazer a mesma quantidade.
Vechatat amecha, se tivesse escrito com patar em vez de kamatz, a palavra hatat, diz Urashi, eu ia explicar que ele é davuk, que ele é ligado à próxima palavra, hatat amecha, pecado do povo. Mas agora que ele está com kamatz, é um substantivo. É assim a explicação. Isso é um hatat, é um pecado sobre o teu povo. Como se tivesse escrito vechatat le amecha. Como a gente vê em outros lugares, Kevana Beit Lechem, como para Beit Lechem. Então, vechatat, um pecado, amecha para o teu povo. Quer dizer, qual a nossa culpa? E o faraó responde, Nirpim atem nirpim, vocês estão frouxos, vocês estão preguiçosos, por isso estão falando para ir sacrificar para Deus. E agora vão trabalhar e não vai ser dado palha. E a quantidade de tijolos vocês vão dar assim. Tochen levenim, tochen, conteúdo, a quantidade, o valor, como a gente falou, já foi usado em outros lugares, que é fametucano, contado. E o povo de Israel viu que eles estavam em uma situação ruim e falaram para os trabalhadores, não diminuem do tijolos, quer dizer, tentem fazer a quantidade de tijolos que se faziam antigamente. Eles viram seus amigos que estavam sendo ordenados, né, estavam sendo controlados por eles, que estavam no mal, numa situação complicada. Eles viram eles num momento de desgraça, né, que estava pesado e agora ficou mais pesado ainda. E esses guardas encontraram com Moshe e Aaron, Nitzavim Likratam, apostos perante eles quando saíram do faraó. Quem são? Pessoas do povo de Israel encontraram quem eram. A mim me explicam que Nitzim, Nitzavim, a linguagem de Nitzim brigando, ou Nitzavim apostos, é uma alusão para Datan e Aviramos, que sempre faziam problema, agora eles vieram reclamar com Moshe e Aaron também. E eles falaram, olha, Deus vai ver sobre vocês e vai julgar que vocês fizerem feder nosso cheiro, ou seja, vocês estragaram nossa reputação nos olhos de Faraó e nos olhos dos seus servos. Vocês deram espada na mão deles para matar a gente. E voltou Moshe para Hashem e disse, Hashem, por que você fez mal para esse povo? Para que você me enviou para piorar? E se você falar qual o problema, eu estou reclamando que você está me mandando. Você me mandou e piorou. Desde que eu fui falar com o faraó, falar em teu nome, só piorou para esse povo. E salvar, você não salvou. Herá piorou, a linguagem de refil, que ativamente aconteceu, piorou, aumentou o mal para eles. Disse Hashem para Moshe, você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Com braço forte eu vou mandá-los, com braço forte eles vão acabar expulsando da terra dele. Você vai ver, diz Urashi, você está pensando, está questionando o meu comportamento, não como Avraham, que eu falei para ele, em Yitzhak vai ser tua descendência, depois eu mandei ele sacrificar, e ele não questionou atrás de mim. Então você vai ver o que vai ser acontecido com o faraó, você não vai ver com os outros povos quando eu levá-los para a terra de Israel. E com mão forte, eles vai mandá-los, por causa da minha mão forte, que vai estar tão forte, o faraó vai mandá-los. E com mão forte, o faraó vai expulsar os judeus da terra de Israel. E com braço forte, vai expulsá-los da terra, mesmo se os judeus não quiserem. O faraó vai expulsá-los de tanta pressa que ele vai ter, não vai dar tempo nem de fazer a comida, a história famosa da matzá, né, que o faraó vai estar com tanto medo que vai expulsar o povo. A gente vê aqui Moshe Rabbeinu falando forte com Hashem, porque ele é um líder que se preocupa com o povo. Ele fala, Hashem, por que o povo piorou? Por mais que ele teve que falar assim dessa maneira, doía para ele a situação do povo.